Você já imaginou receber um presente que parecia impossível de acreditar? 4 mulheres tiveram exatamente isso. Um milionário lhes entregou cartões sem limite, como se o mundo estivesse a seus pés. Mas ninguém esperava que a humilde empregada fosse a única capaz de surpreender de verdade. Enquanto algumas sorriam com os olhos brilhando pelo luxo e pela facilidade que aquele gesto representava, outras nem conseguiam esconder a ansiedade de como usariam aquela oportunidade única. Mas havia algo diferente na maneira como a última delas reagiu. Algo que ninguém poderia prever, nem mesmo o próprio milionário. Ela não era ostentosa, não tinha carro importado, nem joias reluzentes. Sua vida era feita de trabalho duro, simplicidade e honestidade. E ainda assim, naquele momento, tudo parecia prestes a mudar. Enquanto as outras mulheres viam dinheiro como poder, ela via algo que a fazia refletir profundamente: o verdadeiro valor das escolhas e a forma como cada ação revela quem realmente somos. Talvez seja por isso que, desde o instante em que recebeu o cartão, algo nela chamou a atenção de todos ao redor. Não era apenas curiosidade ou educação, era uma sabedoria silenciosa, um olhar que dizia: não vou me deixar levar apenas pelo que reluz na superfície. Você consegue sentir a tensão no ar. Cada movimento, cada gesto, era observado com atenção. Os sorrisos das ricas e privilegiadas, a surpresa de quem pensava que o dinheiro comprava respeito e a serenidade da empregada criavam um contraste que parecia quase cinematográfico. É impossível não se perguntar: quem realmente tem poder quando o verdadeiro caráter de uma pessoa é colocado à prova? E mais, quem sairá dessa história com algo que o dinheiro jamais poderia oferecer? Enquanto algumas se entregavam à excitação e à vaidade, ela permaneceu calma, quase invisível, mas com um peso silencioso que dizia muito mais do que qualquer cartão poderia comprar. Cada pessoa presente começou a perceber que havia algo diferente acontecendo, algo que poderia virar a situação de cabeça para baixo em qualquer momento. E você, que está assistindo agora, vai sentir na pele essa expectativa crescente, aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer, algo que vai mexer com suas emoções, fazer você se identificar e talvez até refletir sobre suas próprias escolhas na vida. O que aconteceu em seguida é algo que poucos poderiam imaginar, porque no fundo, essa história não é sobre dinheiro, nem sobre luxos ou status. É sobre humildade, integridade e coragem, valores que muitas vezes passam despercebidos em meio ao barulho do mundo. É sobre aquela pessoa que ninguém espera, que surge silenciosamente e mostra que a verdadeira surpresa não vem de quem já tem tudo, mas de quem mantém a fé e a dignidade mesmo diante das dificuldades. E antes de continuar, quero te pedir um gesto simples que faz toda a diferença para histórias como esta chegarem a mais pessoas. Se você já se emocionou ou se identificou com alguém que surpreendeu o mundo com sua humildade e coragem, clique em curtir agora. Isso não é apenas um número para o canal, é uma forma de mostrar que você valoriza histórias de superação, justiça e integridade que inspiram tantas pessoas todos os dias. E aproveitando que estamos falando sobre escolhas e atitudes inesperadas, quero saber de você. Já passou por uma situação em que alguém te surpreendeu com um gesto que você jamais esperava? Comente aqui embaixo, conte sua experiência. Sua história pode tocar outras pessoas, gerar reflexão e criar uma verdadeira corrente de inspiração e emoção. Cada comentário é uma oportunidade de compartilhar sentimentos, de se conectar com quem entende o valor das pequenas grandes ações da vida. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é feito para te emocionar, te fazer refletir e mostrar que a vida sempre reserva reviravoltas inesperadas. Sua inscrição é mais do que um clique, é um abraço virtual, uma forma de acompanhar histórias que fortalecem valores como humildade, fé e integridade emocional. Agora que você já está com a gente, pronto para descobrir o que aconteceu quando o milionário entregou aqueles cartões, vamos seguir para o momento em que tudo mudou de maneira surpreendente. É aqui que as reações das mulheres começam a se revelar, e a verdadeira atitude da empregada vai deixar todos boquiabertos. O dia começou diferente naquela mansão imponente, com o sol entrando pelas enormes janelas e refletindo no piso de mármore, iluminando cada detalhe do luxo ao redor.
Mas entre tanto brilho e ostentação, havia algo que nem o mais caro dos móveis poderia esconder: o verdadeiro teste de caráter que estava prestes a acontecer. O milionário, conhecido por seu estilo de vida extravagante e pelas oportunidades que oferecia, estava prestes a entregar 4 cartões sem limite a 4 mulheres, cada uma com uma história e uma expectativa diferente. Para alguns, poderia parecer apenas um gesto de generosidade, ou talvez uma forma de se mostrar poderoso, mas para quem observava com atenção, havia mais do que aparentava. As 3 primeiras mulheres eram conhecidas em seu círculo social, acostumadas a privilégios e ao conforto que o dinheiro oferece. Seus olhos se enchiam de antecipação e sorrisos de expectativa surgiam naturalmente em seus rostos. Cada gesto, cada respiração parecia calculado, e era fácil perceber que, para elas, aquele cartão não era apenas um presente, mas um símbolo de reconhecimento, status e poder. A ansiedade pairava no ar, misturada com uma ponta de vaidade e competitividade silenciosa. Elas não esperavam surpresas, esperavam validação e oportunidade. E então havia ela, a 4ª mulher, a empregada, humilde, discreta e sempre trabalhando nos bastidores da mansão, carregando não apenas a rotina cansativa de seus dias, mas também uma dignidade silenciosa que ninguém parecia notar. Seus olhos não brilhavam por ostentação, não havia expectativa de luxo nem pressa de gastar, mas havia algo mais profundo, algo que chamaria a atenção de todos de uma forma que ninguém imaginava. Enquanto as outras se preparavam para exibir gratidão e entusiasmo, ela mantinha uma postura calma, quase invisível, mas com um peso silencioso que dizia muito mais do que qualquer cartão poderia comprar. Quando os cartões finalmente foram entregues, a diferença entre as reações se tornou ainda mais evidente. As primeiras 3 mulheres receberam os cartões com sorrisos amplos, os olhos brilhando, e imediatamente começaram a imaginar os gastos, os presentes, as viagens, o luxo. Para elas, era um jogo de oportunidades, onde cada ação parecia natural e esperada. Mas a empregada permaneceu serena, segurando o cartão com cuidado, como se entendesse que aquilo não era apenas dinheiro, mas uma prova silenciosa de caráter. Havia algo em sua postura que dizia sem palavras: não é só sobre o que você recebe, mas sobre como você reage e o que faz com essa chance, que realmente importa. O milionário, acostumado a gestos previsíveis, começou a sentir uma estranha mistura de curiosidade e surpresa. Ele esperava gratidão e talvez um pouco de admiração pelo luxo que proporcionava, mas o que ele viu naquela pequena ação silenciosa da empregada não era nada do que ele imaginara. Ali estava uma lição de humildade, integridade e inteligência emocional, transmitida de forma tão simples que quase passou despercebida para quem olhava apenas o brilho do cartão ou a riqueza do gesto. E naquele instante, um pequeno silêncio se instalou no ambiente, o tipo de silêncio que faz você prender a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir, percebendo que às vezes as pessoas mais inesperadas têm o poder de transformar tudo ao redor com atitudes que o dinheiro jamais poderia comprar. E você, que está acompanhando agora, consegue imaginar o peso daquele momento? Consegue sentir a diferença entre quem busca apenas luxo e quem reage com sabedoria, mesmo diante de uma oportunidade que poderia mudar tudo? Pense nisso por um instante, porque o que vem a seguir vai mostrar que a verdadeira surpresa, aquela que toca o coração e ensina. Assim que os cartões foram entregues, a atmosfera no salão mudou de maneira sutil, mas perceptível. As 3 mulheres ricas não conseguiram conter sorrisos de admiração, trocando olhares que revelavam empolgação e, talvez, uma ponta de inveja silenciosa umas das outras. Cada uma começou a imaginar imediatamente como gastaria aquele recurso aparentemente limitado. Roupas, viagens, festas, presentes caros para amigos e familiares. Para elas, aquele gesto do milionário era apenas mais uma extensão de um mundo que já conheciam, uma forma de reafirmar sua posição, seu poder e seu prestígio. A expectativa era previsível, quase automática, e por alguns segundos parecia que nada poderia quebrar aquele padrão. Mas então, os olhos do milionário se voltaram para a empregada. Diferente das outras, ela segurava o cartão com firmeza, mas sem entusiasmo exagerado. Seus lábios não se curvaram em sorrisos de ostentação. Seus olhos não brilhavam de vaidade. Havia algo diferente, quase imperceptível,
que chamava a atenção de quem olhava mais de perto. Uma mistura de serenidade e inteligência, como se ela soubesse que aquele gesto era muito mais do que aparentava. Para ela, aquele cartão não era uma ferramenta de consumo ou um símbolo de status. Era um teste silencioso, uma oportunidade de mostrar caráter e discernimento. Enquanto os outros se distraíam com a excitação do momento, a empregada analisava a situação com cuidado. Cada expressão, cada gesto do milionário, cada reação das mulheres à sua volta era observada com atenção. Ela entendia que aquela chance era única, mas não se deixaria levar apenas pelo brilho do luxo ou pelo desejo de impressionar. Havia algo mais profundo, uma sabedoria emocional que a guiava, lembrando que atitudes silenciosas e decisões ponderadas podem causar impacto muito maior do que demonstrações ostensivas de riqueza. O milionário, por sua vez, começou a sentir uma mistura de curiosidade e expectativa. Ele estava acostumado a reações previsíveis, admiração, surpresa momentânea, talvez até gratidão exagerada. Mas nada daquilo se parecia com a postura da empregada. Havia algo ali que desafiava a sua experiência e suas expectativas. O silêncio que ela manteve era eloquente, quase como se dissesse: não subestime a humildade, porque ela pode revelar mais sobre o coração de alguém do que qualquer gesto luxuoso. Enquanto isso, a tensão emocional no ambiente crescia. Era impossível não sentir a diferença entre a excitação das mulheres acostumadas ao conforto e a calma concentrada da empregada, que não buscava atenção nem aprovação, mas sim agir de acordo com seus princípios. A cada segundo que passava, a expectativa aumentava, e todos no salão começaram a perceber que aquela pequena mulher humilde poderia, de maneira silenciosa, virar a situação de cabeça para baixo. E você que acompanha esta história, consegue sentir essa tensão? Consegue perceber como, mesmo em um ambiente de riqueza e ostentação, a verdadeira força muitas vezes vem de quem mantém integridade, humildade e inteligência emocional, mesmo sem holofotes ou reconhecimento imediato? É essa diferença que vai transformar a narrativa e criar um momento que nenhum dos presentes, e nem mesmo você que está assistindo, jamais esquecerá. O que ela fará com o cartão? Como o milionário reagirá diante dessa postura inesperada? E o que as outras mulheres perceberão quando descobrirem que nem tudo é como parece? Cada gesto que virá a seguir é carregado de emoção, surpresa e reflexão. E você vai perceber que muitas vezes a verdadeira lição não está naquilo que se dá, mas em como se reage ao que é recebido. Quando parecia que tudo seguia como esperado, algo inesperado começou a acontecer. As 3 mulheres privilegiadas, ainda empolgadas com a ideia de ter à disposição um recurso que muitos só sonham em tocar, começaram a planejar mentalmente suas compras, viagens e pequenos luxos. Os olhos brilhavam de satisfação, as mãos gesticulavam enquanto falavam baixinho umas com as outras, e até mesmo o milionário parecia se deliciar com a cena, convencido de que seu gesto tinha gerado exatamente a reação que ele queria. Era a confirmação de que o dinheiro tinha poder, mas naquele instante ele ainda não sabia que estava prestes a se surpreender de maneira muito maior do que podia imaginar. Enquanto o foco de todos estava voltado para a ostentação e para o consumo imediato, a empregada continuava em silêncio. Ela segurava o cartão, mas não com o entusiasmo que todos esperavam. Seus lábios não se curvaram em sorrisos de ostentação. Seus olhos não brilhavam de vaidade. Havia algo diferente, quase imperceptível, que chamava a atenção de quem olhava mais de perto. Uma mistura de serenidade e inteligência, como se ela soubesse que aquele gesto era muito mais do que aparentava. Para ela, aquele cartão não era uma ferramenta de consumo ou um símbolo de status. Era um teste silencioso, uma oportunidade de mostrar caráter e discernimento. O milionário, acostumado a reações previsíveis, franziu ligeiramente a testa, intrigado com a postura da empregada. Ele nunca tinha visto alguém reagir tão discretamente, tão diferente de todos os outros, e aquela diferença começou a despertar nele uma mistura de curiosidade e admiração. Por um instante, ele percebeu que aquele gesto silencioso poderia dizer muito mais do que palavras ou demonstrações de gratidão exageradas. Havia algo ali que desafiava a sua experiência e suas expectativas.
O silêncio que ela manteve era eloquente, quase como se dissesse: não subestime a humildade, porque ela pode revelar mais sobre o coração de alguém do que qualquer gesto luxuoso. Enquanto isso, a tensão emocional no ambiente crescia. Era impossível não sentir a diferença entre a excitação das mulheres acostumadas ao conforto e a calma concentrada da empregada, que não buscava atenção nem aprovação, mas sim agir de acordo com seus princípios. A cada segundo que passava, a expectativa aumentava, e todos no salão começaram a perceber que aquela pequena mulher humilde poderia, de maneira silenciosa, virar a situação de cabeça para baixo. E você que acompanha esta história, consegue sentir essa tensão? Consegue perceber como, mesmo em um ambiente de riqueza e ostentação, a verdadeira força muitas vezes vem de quem mantém integridade, humildade e inteligência emocional, mesmo sem holofotes ou reconhecimento imediato? É essa diferença que vai transformar a narrativa e criar um momento que nenhum dos presentes, e nem mesmo você que está assistindo, jamais esquecerá. O que ela fará com o cartão? Como o milionário reagirá diante dessa postura inesperada? E o que as outras mulheres perceberão quando descobrirem que nem tudo é como parece? Cada gesto que virá a seguir é carregado de emoção, surpresa e reflexão. E você vai perceber que muitas vezes a verdadeira lição não está naquilo que se dá, mas em como se reage ao que é recebido. Quando parecia que tudo seguia como esperado, algo inesperado começou a acontecer. As 3 mulheres privilegiadas, ainda empolgadas com a ideia de ter à disposição um recurso que muitos só sonham em tocar, começaram a planejar mentalmente suas compras, viagens e pequenos luxos. Os olhos brilhavam de satisfação, as mãos gesticulavam enquanto falavam baixinho umas com as outras, e até mesmo o milionário parecia se deliciar com a cena, convencido de que seu gesto tinha gerado exatamente a reação que ele queria. Era a confirmação de que o dinheiro tinha poder, mas naquele instante ele ainda não sabia que estava prestes a se surpreender de maneira muito maior do que podia imaginar. Enquanto o foco de todos estava voltado para a ostentação e para o consumo imediato, a empregada continuava em silêncio. As 3 mulheres privilegiadas, ainda empolgadas com a ideia de ter à disposição um recurso que muitos só sonham em tocar, começaram a planejar mentalmente suas compras, viagens e pequenos luxos. Os olhos brilhavam de satisfação, as mãos gesticulavam enquanto falavam baixinho umas com as outras, e até mesmo o milionário parecia se deliciar com a cena, convencido de que seu gesto tinha gerado exatamente a reação que ele queria. Era a confirmação de que o dinheiro tinha poder, mas naquele instante ele ainda não sabia que estava prestes a se surpreender de maneira muito maior do que podia imaginar. Enquanto o foco de todos estava voltado para a ostentação e para o consumo imediato, a empregada continuava em silêncio. As 3 mulheres privilegiadas, ainda empolgadas com a ideia de ter à disposição um recurso que muitos só sonham em tocar, começaram a planejar mentalmente suas compras, viagens e pequenos luxos. Os olhos brilhavam de satisfação, as mãos gesticulavam enquanto falavam baixinho umas com as outras, e até mesmo o milionário parecia se deliciar com a cena, convencido de que seu gesto tinha gerado exatamente a reação que ele queria. Era a confirmação de que o dinheiro tinha poder, mas naquele instante ele ainda não sabia que estava prestes a se surpreender de maneira muito maior do que podia imaginar. Enquanto o foco de todos estava voltado para a ostentação e para o consumo imediato, a empregada continuava em silêncio. As 3 mulheres privilegiadas, ainda empolgadas com a ideia de ter à disposição um recurso que muitos só sonham em tocar, começaram a planejar mentalmente suas compras, viagens e pequenos luxos. Os olhos brilhavam de satisfação, as mãos gesticulavam enquanto falavam baixinho umas com as outras, e até mesmo o milionário parecia se deliciar com a cena, convencido de que seu gesto tinha gerado exatamente a reação que ele queria. Era a confirmação de que o dinheiro tinha poder, mas naquele instante ele ainda não sabia que estava prestes a se surpreender de maneira muito maior do que podia imaginar. Enquanto o foco de todos estava voltado para a ostentação e para o consumo imediato, a empregada continuava em silêncio. As 3... E para você que acompanha esta história, consegue sentir a força desse momento? Consegue perceber como a vida das pessoas humildes, muitas vezes ignoradas, pode carregar exemplos de integridade e coragem que todos deveriam conhecer?
Pense nisso. A cada escolha, cada reação, cada ato silencioso, pode haver uma lição que muda não apenas o ambiente ao redor, mas também a percepção de todos que testemunham. O milionário, que até aquele momento observava tudo com confiança e certo ar de controle, começou a sentir algo que nunca havia experimentado em situações semelhantes: surpresa misturada com curiosidade. Ele já estava acostumado a gestos previsíveis, sorrisos de gratidão e admiração quase automática de quem recebia seus presentes ou benefícios. Mas ali, diante da postura tranquila da empregada, algo dentro dele começou a se mexer. Havia uma energia diferente naquele silêncio, uma força que não podia ser comprada nem calculada, e que imediatamente começou a atrair sua atenção de uma maneira inesperada. Ele olhou para ela com olhos atentos, tentando decifrar o que se passava por trás da serenidade do seu rosto. Não era apenas calma. Havia inteligência, reflexão e até certo tipo de coragem silenciosa. Cada gesto dela parecia medido, mas genuíno, e isso provocou no milionário uma sensação curiosa. A certeza de que aquele cartão, que para muitos representava luxo e poder, estava sendo tratado de maneira totalmente diferente. Era como se a empregada estivesse transmitindo uma mensagem sem precisar de palavras, mostrando que a verdadeira grandeza não se mede pelo que se possui, mas pelo que se faz com o que se recebe. Enquanto ele processava aquela surpresa, as outras mulheres começaram a perceber também algo diferente. O ar de confiança delas, antes dominante, começou a vacilar diante do contraste evidente. Ali estava alguém que não se rendia ao imediatismo do prazer ou ao brilho do luxo, mas que parecia enxergar algo mais profundo. O milionário sentiu a tensão aumentar, a atmosfera da sala se transformou e, por um instante, a expectativa passou a se concentrar inteiramente naquela mulher humilde que, com um gesto simples, conseguia capturar a atenção de todos. Ele se perguntou, talvez em silêncio, quem realmente possuía controle naquele momento. Seria ele, com sua riqueza e influência, ou seria aquela mulher que demonstrava sabedoria e discernimento silencioso, lembrando que atitudes podem valer mais que qualquer fortuna? Era a primeira vez que ele se sentia desconcertado diante de alguém que não se deixava levar pelo óbvio. Cada expressão dela, cada pausa sutil, parecia desafiá-lo a olhar além da superfície e reconhecer algo que o dinheiro nunca poderia comprar: integridade, caráter e autenticidade. E, à medida que ele observava, ficou claro que a situação estava mudando. O que poderia ter sido apenas mais uma demonstração de poder se transformava em um verdadeiro teste, não apenas para as mulheres que receberam os cartões, mas para todos que estavam presentes. O milionário começou a perceber que a vida tem uma maneira de surpreender quando menos esperamos, e que as atitudes humildes e inteligentes têm o poder de virar situações de cabeça para baixo. A tensão emocional se intensificava, e o público que acompanha a história consegue sentir cada batida desse momento, imaginando qual será a sua reação diante de algo que nunca havia visto antes. O ambiente parecia suspenso em um silêncio quase palpável. As três mulheres, acostumadas a ter controle e influência, começaram a sentir uma estranha mistura de ansiedade e curiosidade. Elas olhavam para a empregada, que permanecia calma, como se estivesse segurando um segredo que ninguém ainda podia compreender. Cada movimento dela, cada respiração pausada, criava uma tensão que se espalhava pelo salão. Era como se o tempo tivesse desacelerado e todos, inclusive o milionário, passassem a observar com atenção redobrada, aguardando o instante em que a surpresa se revelaria. A empregada, com sua postura serena, parecia dominar a situação sem precisar de palavras ou gestos grandiosos. Ela carregava algo muito mais valioso do que os cartões que havia recebido, uma presença que exigia respeito, atenção e reflexão. O milionário, acostumado a ver gratidão superficial, agora sentia uma mistura de curiosidade, admiração e até preocupação silenciosa. Ele percebia que aquele momento não era apenas sobre riqueza, mas sobre caráter, sobre como uma única ação pode impactar profundamente todos ao redor. Enquanto isso, o olhar das outras mulheres começou a vacilar. Elas tentavam entender o que estava acontecendo, mas nada se comparava ao que sentiam naquele instante.
Havia algo na calma da empregada que fazia com que todos ao redor questionassem suas próprias reações e escolhas. Era como se cada segundo prolongado aumentasse a expectativa. Cada gesto dela carregava significado e intencionalidade, e cada silêncio transmitia uma mensagem que nenhum dinheiro poderia comprar. O milionário, sentindo a intensidade do momento, se aproximou ligeiramente, curioso para compreender o que a empregada faria a seguir. Ele esperava algum gesto previsível, talvez gratidão exagerada ou até um pedido de indulgência pelo presente. Mas não houve nada disso. Cada segundo que passava reforçava a ideia de que aquela mulher tinha uma estratégia própria, algo calculado de forma silenciosa e inteligente, mostrando que humildade e sabedoria podem transformar qualquer situação. E então, aconteceu. O gesto da empregada, que até então se mantinha silenciosa e contida, finalmente se revelou, e com ele veio uma virada que ninguém poderia imaginar. Enquanto as 3 mulheres ricas esperavam alguma reação tradicional, talvez gratidão exagerada, surpresa ou até mesmo algum pedido de indulgência pelo presente, a empregada fez algo simples, mas carregado de coragem, inteligência e significado. Ela não se entregou ao brilho do luxo nem ao desejo de impressionar. O seu gesto foi inesperado e profundo, mostrando que muitas vezes as pessoas mais humildes têm a capacidade de transformar situações de maneira surpreendente. O milionário, que até então observava com curiosidade, foi tomado por uma mistura de choque e admiração. Ele não apenas percebeu a atitude, mas também compreendeu, naquele instante, que havia subestimado a força de alguém que parecia pequena aos olhos do mundo, mas gigante em valores e caráter. Sua expressão mudou, de expectativa para surpresa, de controle para reconhecimento silencioso. Cada movimento da empregada parecia transmitir uma lição de vida, que integridade e inteligência emocional valem mais que qualquer fortuna, que escolhas conscientes podem gerar impacto muito maior do que o dinheiro jamais poderia oferecer. As 3 mulheres ricas, acostumadas a pensar que o poder estava apenas em suas mãos, começaram a perceber que a dinâmica do momento havia mudado completamente. A ostentação, o luxo e a ansiedade por gastar o cartão rápido pareciam insignificantes diante do que aquela mulher simples havia demonstrado. Era como se em poucos segundos toda a percepção de riqueza, status e valor tivesse sido invertida, mostrando que nem sempre o que parece importante aos olhos do mundo é realmente o que define quem vence ou quem se destaca. O gesto da empregada começou a ecoar pelo salão, carregando uma energia que envolvia todos os presentes. Era uma mistura de respeito, admiração e até certo encantamento silencioso. Cada pessoa presente começou a entender que na vida, atitudes inteligentes e de caráter podem gerar impacto muito maior do que demonstrações superficiais de poder. O silêncio que se instalou não era vazio, era carregado de significado, como se cada respiração ampliasse a sensação de que algo extraordinário acabara de acontecer. E você, que está acompanhando essa história, consegue sentir a intensidade desse momento? Consegue perceber como a surpresa veio de onde ninguém esperava, transformando a narrativa de luxo e status em uma lição profunda sobre humildade, coragem e sabedoria? É impossível não se emocionar ao ver como alguém aparentemente pequeno pode, com um gesto simples, mudar a percepção de todos ao redor e deixar uma marca que será lembrada por muito tempo. O milionário agora se encontrava diante de um dilema silencioso. Como reagir diante de alguém que demonstrou mais do que gratidão ou respeito pelo luxo? Alguém que revelou valores que ele próprio admirava, mas raramente via expressos de forma tão pura e genuína. Enquanto todos esperavam algum movimento de surpresa ou elogio, o impacto da ação da empregada começava a se espalhar, deixando claro que o verdadeiro poder não estava no cartão sem limite, mas na atitude que ele provocou. A reação não se fez esperar, mas não foi da forma que todos imaginavam. O milionário, diante da postura inesperada da empregada, começou a perceber que ali estava algo que nenhum dinheiro poderia comprar: respeito genuíno e caráter inabalável. Ele se aproximou, não com ostentação, mas com atenção e admiração silenciosa, sentindo que aquele gesto simples, mas carregado de significado, transformava completamente a dinâmica do momento. Não havia aplausos, nem palavras grandiosas, mas um reconhecimento profundo,
como se finalmente tivesse entendido que o verdadeiro valor de uma pessoa está em suas escolhas e atitudes, e não em seu status ou fortuna. As 3 mulheres ricas continuavam perplexas, percebendo que todo o luxo ao redor não era suficiente para igualar a força de quem age com inteligência emocional e humildade. Elas começaram a refletir, ainda que em silêncio, sobre a diferença entre receber algo apenas pelo poder ou pelo dinheiro e ser digno de reconhecimento por atitudes que realmente importam. Era uma lição silenciosa mais poderosa, que se espalhou pelo salão e ficou gravada na memória de todos presentes. E a empregada, ela, com sua serenidade habitual, parecia quase tímida diante da atenção que agora recebia. Mas não era timidez, era a consciência de que havia conquistado algo muito maior do que qualquer luxo. Havia conquistado respeito, admiração e a certeza de que suas atitudes falavam mais alto do que qualquer cartão ou presente poderia expressar. Cada olhar dirigido a ela, cada gesto de reconhecimento do milionário reforçava que a verdadeira recompensa muitas vezes vem em formas que não podem ser compradas, apenas conquistadas através de caráter, coragem e dignidade. O ambiente, antes dominado pela ansiedade, expectativa e ostentação, agora estava permeado por um silêncio respeitoso. Todos podiam sentir que algo profundo havia acontecido e que aquela situação simples, um cartão aparentemente comum, entregue a 4 mulheres, se transformara em uma lição de vida sobre valores, escolhas e justiça moral. O milionário que tanto se orgulhava de seus presentes e sua capacidade de surpreender, agora era surpreendido por alguém que não buscava status ou reconhecimento, mas apenas agir com sabedoria e dignidade. Enquanto a narrativa se desenrola, é impossível não se conectar com a história. Você sente a emoção de presenciar a justiça silenciosa sendo feita, de perceber que nem sempre os mais poderosos determinam o resultado, e que humildade, inteligência emocional e coragem podem mudar o jogo de forma impressionante. É exatamente esse tipo de momento que mantém o público preso, refletindo sobre suas próprias escolhas e reconhecendo a importância de atitudes que vão muito além do material. E ainda há mais por vir, porque aquele gesto inesperado da empregada não apenas transformou um instante, mas começou a gerar consequências que nenhum dos presentes poderia imaginar. As reações, os pensamentos e até as atitudes futuras de todos ao redor começaram a mudar, provando que uma ação simples, mas carregada de significado, pode ecoar muito além do momento em que acontece. Cada detalhe da história ainda vai revelar como a coragem e o caráter da empregada impactaram não apenas o milionário, mas todo o ambiente, preparando o público para a continuação dessa narrativa inspiradora. Enquanto o impacto do gesto da empregada se espalhava pelo salão, ficou claro que as 3 mulheres ricas também seriam afetadas de maneira inesperada. Acostumadas a acreditar que riqueza e status definem quem vence ou tem poder sobre as situações, agora se viam diante de uma lição silenciosa de humildade e inteligência emocional. Cada uma delas começou a refletir, ainda que discretamente, sobre suas próprias atitudes e expectativas. O brilho do cartão e do luxo que poderiam consumir perdeu força diante da simplicidade e da firmeza de alguém que não precisava provar nada para ninguém. O milionário, por sua vez, observava cada reação, sentindo que o momento tinha se transformado em algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Ele havia oferecido riqueza material, mas o que recebeu em retorno foi uma demonstração de caráter e sabedoria que o dinheiro nunca poderia comprar. Havia orgulho e admiração no olhar dele, não pela ostentação ou pelo poder que possuía, mas pela coragem e pela integridade da mulher que todos subestimavam. E foi exatamente essa inversão de expectativas que tornou a cena inesquecível, reforçando uma verdade que muitas vezes passa desapercebida. O valor real de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela age diante das oportunidades e desafios da vida. As mulheres ricas, ainda processando a situação, começaram a perceber que haviam subestimado a empregada. O silêncio e a serenidade dela, combinados com sua atitude inesperada, criaram um efeito de reflexão que nenhum luxo poderia provocar.
Por alguns instantes, cada uma delas se viu diante de uma escolha silenciosa: continuar valorizando apenas o que é material ou começar a reconhecer a força de valores como humildade, inteligência emocional e caráter. Esse momento, carregado de emoção e tensão, serviu como um espelho para todos presentes, inclusive para quem está assistindo agora, mostrando que as maiores lições muitas vezes vêm de quem menos esperamos. Enquanto a história se desenrola, o ambiente muda. O salão, antes dominado pela ansiedade e ostentação, agora respirava respeito, reflexão e admiração silenciosa. Cada gesto da empregada ecoava como um lembrete poderoso de que a verdadeira riqueza está no que fazemos com nossas oportunidades e no impacto que temos sobre os outros. E o milionário, que começou a experiência com a intenção de surpreender, agora se via surpreendido de forma profunda, emocional e transformadora. Para você que acompanha essa história, é impossível não se conectar com o que está acontecendo. É o tipo de narrativa que nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas, sobre como reagimos diante de oportunidades e sobre quem realmente influencia e transforma o mundo ao nosso redor. E à medida que a tensão se dissolve, fica claro que ainda há mais por vir, porque a história da empregada não termina aqui. As repercussões de sua atitude ainda vão se desenrolar, e os próximos momentos vão revelar como coragem, humildade e caráter podem gerar mudanças duradouras não apenas naquele salão, mas na vida de todos que presenciaram o episódio. Enquanto o silêncio se estabelecia, o impacto do gesto da empregada começou a se consolidar. O milionário, as mulheres e todos que presenciavam aquela cena sentiram que algo muito maior do que dinheiro havia sido revelado. A lição era clara: a verdadeira grandeza está no caráter, na humildade e na forma como reagimos às oportunidades que a vida nos oferece. Não se tratava apenas de cartões sem limite ou de riqueza material. Tratava-se de escolhas conscientes, de integridade e da coragem de agir com inteligência emocional, mesmo quando ninguém está olhando. O milionário, que começou a história acreditando que poderia impressionar com gestos materiais, agora reconheceu que havia aprendido uma lição inesperada. A empregada, silenciosa e firme, havia mostrado que quem realmente possui poder é aquele que mantém valores sólidos, mesmo diante do luxo e da ostentação. Sua atitude não apenas mudou a percepção de todos no salão, mas também deixou uma marca duradoura em quem estava assistindo, mostrando que pequenas ações, quando feitas com sabedoria e integridade, podem gerar efeitos muito maiores do que qualquer riqueza ostentada. As três mulheres, por sua vez, foram confrontadas com uma reflexão profunda. Aquele momento transformador trouxe à tona a realidade de que status e riqueza não definem caráter, e que subestimar alguém baseado apenas em aparência ou posição social pode levar a surpresas inesperadas. A humilhação, que muitas vezes vem do desprezo ao próximo, é neutralizada pelo poder de atitudes inteligentes e de valores firmes, e foi exatamente isso que a empregada demonstrou. Cada olhar voltado a ela agora carregava respeito, admiração e talvez uma ponta de arrependimento por terem ignorado sua força silenciosa. E para você que está acompanhando essa história, a mensagem é poderosa e clara. A vida constantemente nos apresenta escolhas, oportunidades e testes, e como reagimos a eles revela muito mais sobre nós do que qualquer gesto externo. Essa narrativa não termina com o cartão entregue ou com a surpresa momentânea. Ela continua nas atitudes que cada um de nós toma todos os dias, nas pequenas decisões que refletem caráter, humildade e coragem. É nesse ponto que o público sente a conexão emocional mais profunda, refletindo sobre sua própria vida e sobre quem realmente merece respeito e admiração. Antes de encerrar, quero te convidar a se envolver com esta história de forma especial. Se você sentiu a emoção desse momento, deixe sua curtida no vídeo. Compartilhe nos comentários o que você faria em uma situação parecida. E inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias inspiradoras. Cada gesto seu fortalece esta comunidade de pessoas que valorizam humildade, caráter e superação, e ainda há muito mais a descobrir. E assim, enquanto o salão retomava seu ritmo, cada presença ali,
Do milionário às mulheres, passando pela empregada, carregava consigo uma lição que ecoaria por muito tempo. Mas a história não termina aqui. Ela se conecta com tantas outras experiências de superação, reviravoltas e justiça emocional que ainda vamos compartilhar. Prepare-se, porque no próximo vídeo vamos mergulhar em outra narrativa surpreendente, onde, mais uma vez, os humildes e sábios vão mostrar que a verdadeira força não está na ostentação, mas no caráter.